noite. De capacidade. Boa noite. Publicado... Noite, meninos.
Boa noite.
Fica interessante nesse cartão aí. Cartão de todos. R$20. Falei pra você, mas você disse que eu não sei de nada. Não, melhor do que ficar morrendo esperando na fila, né? Mas se for pagar todos os meses, mesmo sem precisar. Mesmo sem precisar, tem que ficar pagando o vídeo, que aí se você quiser assim, você fazer. Beleza? Eu tô precisando. Aí você faz um check-up, sai na cara. Aí você passa no aí parece que sai por uns R$300. Só que você faz tudo, né? Não é que nem aquele lá que você fica lá morrendo, esperando acabar a pandemia. Cartão de todos. O cartão de todos, sua família passa por consultas, dentistas e faz exame na hora que precisa. Cuida do problema que já começou a. Bom, pessoal, boa noite aí para quem eu não dei boa noite ainda.
E vamos lá iniciar aqui a nossa aula de hoje. Deixa eu compartilhar a tela com vocês. Bom, antes da aula, só uma questão. Essa aula hoje, nossa, ela é a 12, tá? Porém, ela vai aparecer para vocês aqui no EAD Box como aula 13. Por quê? Porque na aula 12 eu tive que colocar uma reposição de P1 para um dos colegas que não fez, na verdade não havia conseguido fazer o upload lá na data da P1. Então essa aula 12, que foi combinado junto com a direção pedagógica da escola, era na sexta-feira passada, né, dia 27. Foi o período que houve para esse colega específico fazer a reposição dessa avaliação. Enfim, o que de fato importa para vocês é o seguinte, que a aula nossa de hoje, né, a gente como se estivesse pulando um número, tá? Então a gente está saindo da aula 11 e indo para a aula de hoje, que é a aula 13, tá? Eu ainda não preenchi aqui com os arquivos referentes à aula 13, tá? Então hoje é a nossa aula 13. Vocês viram lá na aula 11, eu coloquei para vocês uma curva de Abrams, né? Melhor essa daí que eu coloquei para vocês. Eu também não achei uma muito boa, não. Essa daí foi a que eu consegui achar melhor, assim, e enfim, ela é melhor para visualizar. Vocês conseguiram? Alguém tentou imprimir? Como que vocês manusearam esse material aí que eu coloquei para vocês? Ficou normal, professor. Mesma coisa que a outra. Não é difícil para retirar, não. É tranquilo. Mas até mesmo qualquer pessoa pode pesquisar na internet. Tem várias imagens melhor também. É tranquilo. Você pode ir lá e salvar a imagem. Eu pesquisei por cima, mas eu não achei elas tão boas, não. Mas enfim, se tá sem problema, sem dificuldade, qualquer coisa é só vocês tentarem aí ver também se acham alguma melhor aí, mas enfim. A melhor que eu encontrei, professor, foi essa. Oi. Na atividade, então, a gente coloca como atividade da aula 13. Pula 12, então, né? Normal, né? Pro que eu for colocar hoje, né? Eu ainda não preenchi aqui o cabeçalho, mas vai ser a aula 13, tá? É como se vocês tivessem pulado uma aula, tá? Então, não precisam se preocupar para depois vocês perguntarem: ah, mas já foi da 11 para 13, e a 12, e a 12, e a 12. A 12, eu não sei nem se vocês enxergam isso que eu estou mostrando aqui para vocês, mas vem aqui como aula privada, mas porque eu coloquei aqui uma reposição de avaliação, tá? Então, para vocês vai aparecer da 11 direto para 13. E nessa aula 13, nós vamos fazer aqui a correção do exercício da aula 11. E vamos começar a falar a respeito do ensaio, a compressão, algumas questões aí que são interessantes e importantes, que nós devemos saber para depois, na quarta-feira, a gente começar com alguns conceitos aí de exercícios referente compressão do concreto, né, como de resistência, né, a compressão. O que é, afinal de contas, essa resistência? O que é, né, a gente falar um concreto de 30, um concreto de 40, de 50, de 20 MPa, enfim, não importa a resistência, né, nesse caso de exemplo, né? E, enfim, para a gente poder ter uma conceituação melhor do que se trata alguns desses aspectos
E aí já caminhando mesmo efetivamente aí para a finalização da disciplina. Aí faltando as 2 aulas da semana que vem, que a gente consegue trabalhar com exercícios em cima desses conceitos que a gente vai começar a discutir hoje. E aí na outra semana a nossa reposição e a avaliação para assim fazermos a nossa conclusão aí da disciplina e aí depois entrarmos aí nesse recesso aí de 1 mês, voltarmos lá para o final de janeiro, né, 18 de janeiro, se eu não me engano, e com outras disciplinas, e aí chegar à conclusão do semestre em fevereiro, tá? Bom, então vamos lá para a correção aqui do exercício que eu deixei proposto para vocês. O exercício com aquele enunciado que vocês já estão acostumados, e é o grande intuito da disciplina, esse enunciado, para nós sabermos, né, o traço unitário em massa de um concreto através dessa metodologia da ABCP, tendo as seguintes características que são colocadas aqui. Aqui eu falei um FCK 32 MPa e um desvio padrão de 5,5, né? Então, com essas informações a gente consegue fazer a primeira parte do exercício, que é a correção da resistência. E aí essa correção, nós vamos descobrir um FCJ de dias, né? Esse FCJ, FC28, né? Que é no 28º dia, a gente vai começar a tratar desse assunto melhor hoje. Eu já colocando aqui as informações na fórmula, né? O FCK que foi dado, que é 32, mais a parte fixa da fórmula, 165, e multiplicando isso aí pelo desvio padrão que foi adotado no exercício de 5,5. Deixa eu só acender uma luz aqui. Então, 1,65 vezes 5,5 é 9,075. Isso mais 32, 41,075. Para efeitos práticos, posso considerar 42 MPa, justamente para nos auxiliar lá no ábaco de Abrams, sem maiores problemas. Voltando para o enunciado, já fizemos a correção, temos aqui o abatimento. Módulo de finura, o tipo de cimento, né, que nós desejamos, né, que é o CP241, essa resistência e a resistência do cimento. As massas específica e unitária dos insumos, né, que compõem esse concreto. Essa parte aqui a gente lembra, ela é sempre a mesma, não muda. E a granulometria máxima e o diâmetro máximo aí do nosso agregado graúdo, 19 milímetros. Aí com essas informações em mãos,
eu parto aqui para um item 1, né? Eu posso falar que é o meu fator água, cimento. Como que eu chego nesse fator água, cimento? Eu vou lá na curva de Abrams. E aí, com essas informações que eu tenho iniciais, a resistência que nós achamos, corrigida, 42 MPa, e a resistência do cimento que eu estou utilizando, que foi de 41, ou seja, de cima para baixo é a segunda linha, tá? Dessa linha inclinada. Então, 40, 41, 42, puxo minha régua aqui, cheguei aqui, na minha segunda linha de cima para baixo, e vejo aqui o seu fator água-cimento de 0,48. Então, cheguei no fator água-cimento de 0,48. Consigo assim ir para o meu segundo item, que é a descoberta da quantidade de água, né? Quantidade de água. E essa quantidade de água, eu pego algumas informações. Uma é o abatimento, 70 mais ou menos 10. E aí eu vou para a tabela correspondente dessa informação. A outra informação, o diâmetro do agregado graúdo máximo, nós vimos que é 19. E o 70 está aqui, é entre 60 a 80. Então, mais uma vez, aí, os nossos exemplos coincidindo aí de dar 200 litros de água por metro cúbico de concreto. Chegamos aí em 200. Litros por metro cúbico. E aqui eu sempre gosto de especificar para não nos confundirmos, porque fica uma coisa estranha mesmo você falar 200 litros por metro cúbico, são 2 unidades de volume, fica esquisito. Mas você sempre tem que frisar que é o volume, nesse caso aí, o volume do insumo, que no caso é a água, para o volume do material todo, né, do final todo, que é o concreto, né, no caso aí especificado pela metragem cúbica. Lembrando que 1 litro de água é 1 quilo de água, tá? É a mesma coisa. Terceiro, sabendo-se dessas informações, eu consigo saber a quantidade de cimento, né? Como? Se eu tenho a informação da quantidade de água por metro cúbico de concreto e eu tenho o fator água-cimento, consigo fazer uma regra de 3. Então, se eu tenho 200 litros de água para 1 metro cúbico de concreto, se eu tenho
0,48 litros Acho que eu fiz uma confusão aqui. Tá um pouco aéreo. Eu tenho 0,48 litros para 1 kg de cimento. Eu viajei aqui mesmo. Vamos começar de novo. Tenho 0,48 litros de água para 1 kg de cimento. Então, se eu tenho 200 litros de água, e isso sim está contido para fazer 1 metro cúbico de concreto, quantos quilos de cimento que eu terei? Essa é a regra de 3 que nós fazemos. Se você não quiser pensar dessa forma, como uma regra de 3, lá no nosso material de apoio já vimos que tem uma fórmula que nada mais é do que essa própria regra de 3 aí. Então, se eu cruzo aí, né, fica 0,48x igual 200, isolo x, fica 200 dividido por 0,48. Então, eu posso falar que esse x, esse é 200, dividido por 0,48, dá 416,67 quilos. 416,67 quilos de cimento para se eu quiser colocar assim, né, metro cúbico de concreto. Tá. Nós já temos duas informações importantes aí, né? Que para a constituição de 1 metro cúbico de concreto, dos insumos presentes no concreto, nós temos aqui, com essas condições dadas, que ter 200 litros de água para esse 1 metro cúbico de concreto e 416,67 quilos de cimento. Bom, aí conseguimos partir para o item 4. O item 4 é a quantidade de agregado graúdo, de brita, né? E aí, para a quantidade de agregado graúdo, eu também utilizo uma tabela. Aqui a fórmula, né, que eu falei, se você quer saber a quantidade de cimento. Consumo de água dividido pelo água-cimento, que é exatamente o que fizemos. E aí, a quantidade do agregado graúdo, a tabela nos dá em volume solto, né? Aquela informação lá que a gente tem o volume solto e o volume sem ar dentro, né? Quando a gente está com ele solto, a gente considera que tem um ar dentro, então não é massa específica, né, que se usa, é a massa unitária. A gente tem que ter isso bem fresco na nossa cabeça. Onde eu estou interpolando aqui os 19 da dimensão máxima do agregado graúdo com o módulo de finura, né? Qual que foi o módulo de finura? Foi 2,4. Então 2,4 com 19, chego aqui em 0,710 metros cúbicos de brita
solta, tá? Ou seja, tem ar incorporado dentro, tá? Então cheguei aqui em 0,710 metros cúbicos de brita solta, considerando-se os vazios. Só que eu quero saber o consumo, né, de brita em massa, né, em peso. A gente tem o cimento em peso, a água em peso. Os demais insumos também devem ser representados, devem ser expostos em massa, né, o seu valor em massa. Então esse consumo dessa brita vai ser esse 0,710, isso também é uma regra de 3, a gente já viu em alguns exercícios, que vai culminar nessa fórmula aí do consumo de brita, 0,710 multiplicado pela sua massa unitária, né? Massa unitária da brita, 1,450. Então, 0,710 vezes 1,450. Então, 0,710 vezes 1,450 dá 1.029,5. 1.029,5 quilos de brita para cada metro cúbico de concreto, tá? Eu gosto sempre mesmo de bater nessa tecla, porque realmente acaba confundindo um pouco, né? Fica uma coisa, às vezes, vaga referente do que você está fazendo. Então é sempre bom a gente frisar para nós mesmos, na nossa mente, que nós estamos aí trabalhando com a massa desses insumos, a quantidade em massa desses insumos, para cada metro cúbico de concreto fresco, né? Aquele concreto misturado, fresco, saindo da usina, ou aquele que a gente acabou de fazer na nossa betoneira, aquelas betoneiras pequenas, manuais, enfim. Seja como for a forma que você queira enxergar. O quinto item, sabendo-se já de água, de cimento e de areia, de brita, aí sim partimos para a quantidade de areia. Então é a quantidade de areia, né? Para efeitos práticos, existe uma fórmula já colocada, que ela trabalha considerando-se já esse metro cúbico de concreto feito. Então, eu subtraio essa metragem pronta, cúbica, desse concreto, pelos volumes dos demais itens, dos demais insumos. Então, eu tenho aí 1 menos o peso do cimento aqui, que é 416,67. 416,67 dividido pela massa específica do cimento. Aqui eu não tenho vazios. Lembre que é o concreto pronto, né? Sem vazios, sem ar incorporado. E aí eu somo com os demais, né? Pego aqui a brita, 1029,5 dividido pela massa específica 2.700, né, das britas. Mas você tem que mudar o número ali, ó. Tá 415, mas é 416, não é?
Sim, 416. Obrigado. Valeu. E por fim, da água, que vai dar o fator aguacimento, essa conta aqui, né? 200 dividido por 1000. Fazendo-se essa conta, vamos por aqui, VA vai ser 1 menos 416,67. 416,67 dividido por 3 e 100 dá 0,13. Estou usando duas casas, tá? 0,13. Próximo, 1029,5. 1029,5 dividido por 2.700 dá 0,38. Então, 0,38. Isso mesmo. E por fim, mais 5. 0,2. 0,2. 0,2. E aí essa conta toda, né? 0,2 somo quem está aí dentro do parênteses. Vai dar 0,71. 1 menos 0,71 dá 0,29. 0,29 metros cúbicos. Sem vazios, tá? Sem vazios. Isso é importante falar. E é metros cúbicos de areia para metro cúbico de concreto, tá? Sempre frisando isso. Porém, eu não quero saber em metros cúbicos, né? Eu quero saber em peso, em massa. Então esse consumo vai ser 0,29 multiplicado pela massa específica da areia, que é 2.650. Então, ponto 29. Ponto 29 vezes 2.650 dá 768,5. 768,5 quilos de areia. Rafael, Sim. você colocou 250. Não usa o menos 1 ali? Como assim? Não entendi. 0,13. Não. Tá certo, desculpa. Eu já fiz, eu só não escrevi. Eu falei que essa conta aqui ela dá 0,71, aí 1 menos 0,71 dá 0,29. Tá certo. Bom. Chega-se nesse consumo. No meu cálculo deu 72,5. Ficou faltando 6, professor, aí no 2.650. Calma, muita informação. Vamos devagar aí. Um por vez. 2.750. Você colocou 250. Ah, tá. Próximo de informação. Obrigado. Quem mais? Vocês falaram mais alguma coisa. Ô, professor, eu sei se eu colocou 1. Ah, tá. Pera aí.
Ó, me ajudem, hein? Hoje eu tô meio... Professor, tá ficando de boa. O Santos ganhou, pô. Sim, mas... Segunda-feira é o dia que eu tô mais... ainda pegando no tranco, ainda. Santos ganhou e ganhou bem, hein? Jogão. Vocês falaram mais alguma coisa aí. O que era? Não é nada não, esquece. Era no cálculo do 250. Beleza, e a última informação, né, para fechar direitinho, é o... Ué, o que vi? Ah, sei, tô falando que eu tô... É o traço unitário, que é essa resposta, né, que eu quero que vocês deem, né? E, claro, né, vocês têm que me demonstrar como vocês chegaram nessa informação. E, lembrando, isso aqui é uma ideia, né, de ser feito, é exatamente da forma que o nosso material de apoio expõe, né, essa forma de apresentação, tá? Bom, então esse traço unitário aí, como que ele vai ser, né? Ele é sempre expresso lá o 1 do cimento, né? Então eu já até posso pôr, esse 1 é sempre 1, ele nunca vai variar. E aí o segundo insumo representado é sempre do menor para o maior, né? Exceto a água que é lá no final, então é a areia. Então aqui vai ser o peso do cimento dividido pelo peso da areia. Então vai ser 416... Cadê você? 416,67 dividido por 768,5. Então, 416,67 dividido por 768,5 dá 0,54. Vem aí, 0,54. Aí eu vou para a brita, né? É 1 do cimento para tanto de areia para tanto de brita. A brita é 1029,5, né? Então é 416,67 do cimento dividido por 1029,5 do... Não, tô falando que eu tô estranho. Tá errado isso aí. É a quantidade, é o peso do insumo pelo peso do cimento. Aqui não. Isso é verdade. Tá vendo? Aqui, ó. É o do insumo pelo cimento. Podia usar aquela, né? Que é para ver se vocês estão prestando atenção. Blá, 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 blá. Mas, mentira, não é. Então vamos lá de novo, né? A areia vai ser 768,5 dividido pelo 416,67. 1,8, mas eu estou usando duas casas, então 1,84. E aí eu vou 1029,5 dividido por 416,67, 2,47. E aqui, por fim, vai ser o fator água-cimento. Se você fizer essa conta, que é os 200 dividido pelo 416,67, você vai chegar em 0,48, que é o fator água-cimento. E essa é a resposta, né, que eu espero, né, que seja colocada quando for feito esse tipo de questionário. Em cima disso, a gente pode partir de outras perguntas. A gente já até trabalhou com isso lá no começo, quando a gente estava falando de
traço de concreto, né? Que é sempre aquela, se eu tenho 50, 100, 200 quilos de cimento, qual que vai ser a quantidade dos outros insumos? E aí é só vocês fazerem as multiplicações aí nas proporções que chega-se nesse resultado. E isso a gente vai explorar também um pouquinho antes da avaliação, lá na nossa aula de revisão. A gente explora um pouco isso, porque eu também cobro algo assim na avaliação de vocês. Bom, em cima desse exercício aqui, alguma pergunta para a gente poder partir para o outro assunto que eu separei para a aula de hoje? Ok, então vamos para o nosso assunto. Deixa eu salvar aqui primeiro. Podem mandar também a presença, se vocês quiserem. E aí eu já fico com ela aqui, tá? Bom, outro assunto para a gente poder finalizar a aula, na verdade, ele é a conclusão desse outro nosso material de apoio da ABESC. Lembram desse material? Que quando a gente estava falando lá do concreto fresco, a gente falava de alguns assuntos aqui. Tem o assunto específico que eu quero falar com vocês é esse aqui, o rompimento dos corpos de prova e análise dos resultados, que a gente vai tratar desse assunto também, vamos continuar a tratativa desse assunto na próxima quarta-feira. A NBR 12655, que é aquela que também estipula os desvios padrões, ela rege que a gente tem que fazer a correção da resistência, que é exatamente isso que nós estamos fazendo aqui com essa fórmula, né? O FCJ igual a FCK vezes 165 vezes aqui ele está chamando de S, mas é o desvio padrão, tá? Que a gente está usando de SD. E em cima dessa correção que ela é feita, a gente parte para os rompimentos de corpo de prova e vê se esse corpo de prova ele atinge lá a sua resistência necessária de projeto, sim ou não. Não é falado aqui, mas a gente já falou isso em umas outras vezes, né? Que o dia mais importante para nós sabermos a respeito dessa resistência é o 28º dia de vida. Porque é como se fosse um passa não passa. Se eu chego no 28º dia de vida atingindo a resistência de projeto, ótimo, parabéns. O meu concreto ele está apto, né? Ele está aprovado. Agora, se eu não atingir essa resistência nesse dia, não, esse concreto ele não está apto. Então, eu faço testemunhos, que são os corpos de prova, a gente pode chamar eles de testemunhos também. Quantos eu quiser, quantos forem necessários, porém, é importante que esses corpos de prova eles passem pelo processo de pega e de cura, da mesma forma que a estrutura que está lá no local passa e também está passando por esse processo, para que eu não tenha resultados falseados, né? Ou seja, nada adianta eu fazer a minha estrutura passar por um processo de pega e um processo de cura adequados e o meu corpo de prova, o meu testemunho, eu deixar ele lá jogado no meio do campo todos esses dias e fazer um ensaio sobre ele.
eu vou estar obtendo um resultado falseado. Por quê? Porque não condiz com a realidade. Ou seja, eu tenho que fazer que esse meu corpo de prova ele passe também pelos mesmos processos de pega e principalmente de cura para que eu tenha um resultado confiável e um resultado próximo. Quanto mais próximo da realidade, melhor. 28 dias é o principal, porém, eu tenho que fazer intermediários para ver se a minha curva de ganho de resistência ela está sendo atingida ou não. Sendo que trabalhamos com o conceito de que no 7º dia de vida eu tenho que ter pelo menos 70% da resistência que eu tenho que ter no 28º dia de vida. O que eu estou falando? Eu estou falando que se desse meu traço de concreto é um concreto como desse meu último exercício aí, que era 42 MPa, no meu 7º dia de vida eu tenho que ter pelo menos uma resistência de 70% desse valor, que é 29,4 MPa, quase 30 MPa. A gente pode arredondar para 30 MPa. Ou seja, no 7º dia de vida, eu rompo esses corpos de prova e eu tenho que chegar nessa resistência de 30 MPa. Chegando-se nessa resistência de 30 MPa, eu sei que a exponencial da minha curva ela está trabalhando de uma forma adequada e que, muito provavelmente, chegando-se no seu 28º dia de vida, eu chegarei atingindo a resistência, no caso do nosso exemplo aí que foi dado, de 42 MPa. Então, esse é um percalço, né? Que nós podemos fazer, né? Entre nós que estamos trabalhando com controle tecnológico, para garantir que esse concreto aí ele está ganhando a resistência da forma que ele deve ganhar a resistência e assim atingir o seu resultado de resistência indicado em projeto lá no seu 28º dia de vida. Tudo isso a gente fala que está dentro de uma área que nós podemos chamar de controle de qualidade. Sai um pouco da área de construção civil, porque controle de qualidade tem em várias outras áreas, não especificamente só na nossa área. E o controle de qualidade ele é muito difundido em empresas mecânicas, em montadoras, né? Então, assim, em geral, a questão do controle de qualidade ele não é tão difundido, ou não era, pelo menos, tão difundido dentro da área de construção civil. Porém, esse é um conceito que estamos adotando também, justamente por aquela questão, qualidade, economia, ganho de tempo, tudo isso eu consigo criar processos menos onerosos, processos mais econômicos e processos mais ágeis, mais velozes, tudo isso conquistando lá no final uma eficácia, uma eficiência melhor, com economia, ganho de produtividade. E esses são os objetivos, sempre daquela história que eu conto para vocês, de que muitas vezes se fazíamos casa na década de 40, de 50, de forma no olho, né, de uma forma não estudada. Pode ser que essa casa daria para ter sido feita 2, 3 casas. Então, por isso que é importante termos qualidade, e essa qualidade a gente entra nessa disciplina aí, nesse ponto que nós chamamos de controle de qualidade. Isso pode ser aplicado também aqui na área de construção civil, e o controle de qualidade nada mais é também do que o resultado final que tem que ser apontado naquele nosso plano de concretagem. No nosso plano de concretagem, nós apontamos o local, hora, traço de concreto, dimensão das estruturas que serão concretadas, chegando-se assim no volume de concreto que é necessário,
quantidade de caminhões betoneiras que precisamos, dimensionamento de equipe, tudo isso está dentro do nosso plano de concretagem. E o controle da qualidade ele também tem que estar dentro do plano de concretagem, porque é o controle de qualidade que vai nos falar em quantos dias nós vamos ensaiar esses testemunhos, esses corpos de prova. Em 7, 14, 28, 7, 21, 28, 3, 7, 14, 21, 28. Enfim, sendo que sempre nós temos que ter o 28º dia de vida. Tá? O segundo dia mais importante é o 7º dia, justamente pela questão que foi falado agora há pouco, né? Que no 7º dia eu tenho que atingir pelo menos 70% da resistência que eu tenho que adquirir no 28º dia de vida. Então, tudo isso vai estar no meu controle de qualidade, é o controle de qualidade que vai me dar essa diretriz, e o controle de qualidade nada mais é do que a finalização do meu plano de concretagem. Tá? Então, a gente tem que ter isso também bem especificado na nossa cabeça, né? Quando nós formos trabalhar com concreto. Para efeito desse material de apoio, ele é encerrado. Depois é que até vem aqui um dicionário das terminologias. E aí eu pergunto, do que eu falei agora aí como segundo assunto da aula, alguma coisa que vocês queiram colocar, questionar? Nesse material aí, lá no início, ele fala que o teste ele é feito na obra. É na obra mesmo? O Slamp Test. Ele fala do rompimento, né? É isso? Está no comecinho, bem em cima, nesse material. Então, o que você chama de bem em cima? Que página? É assim mesmo, ele fala que o material, deixa eu ver aqui, acho que passou. Ele fala que tem que ser feito... Aqui, ó. No local da obra, está escrito aqui. No local da obra, isso. Em prensas especiais. Pode ser, tá? Obras de grande porte, em geral, você observa isso. Em geral, você consegue observar um laboratório dentro da própria obra, mas não é necessário ser feito na própria obra. Você pode ter o seu laboratorista que faz lá o recolhimento desse corpo de prova. Depois que foi feito lá o Slamp Test, ele molda lá o corpo de prova lá que vai ser o testemunho para esse rompimento. E esse processo aí do tempo de pega, do tempo de cura desse corpo de prova, ele pode ser feito num laboratório e rompido, consequentemente rompido também nesse laboratório, não necessariamente na obra. O que está escrito aí é verdade para obras de grande porte, né? Eu não vou montar um laboratório, né? Não, sim, dentro de uma obra pequena. Isso daí é muito comum em obras grandes, médias e grandes. É costume também do fornecedor do concreto ele também tirar uma amostra, né? Sim, exato. É costume justamente porque, digamos que, em geral não é a mesma empresa, tá? Que vai te fazer a entrega do concreto e o ensaio do concreto, tá? São empresas distintas. Mas a empresa ela tira a amostragem, identifica de qual cliente que seja, né? E ela vai fazer esses testes de acordo com... Sim, porque é a garantia dela, né? Isso daí é um respaldo da concreteira. Digamos que você, como cliente lá com o seu laboratório, você rompeu um corpo de prova e você não atingiu a resistência necessária que você precisava. A concreteira ela pode argumentar com essa contraprova dela. Então é um direito, né, que eles têm também é um respaldo, né, que eles têm para caso ocorra algum problema, eles também estarem munidos de informações para poder dialogar no final das contas aí quem que está com a razão ou não.
Perguntas? Não. Então, plano de Professor. qualidade é tipo você fazer o teste do se bateu correto o resultado que você fez do concreto. Fala de novo, não entendi. Então, o plano de qualidade é você verificar se o seu resultado do concreto foi certo. Uma coisa assim. Na verdade, quando a gente fala qualidade, a gente pode englobar tudo, inclusive o plano de concretagem. Mas o que está sendo falado aqui, que a qualidade ela vai fazer esses ensaios finais, aí, que são os rompimentos dos corpos de prova, para saber se esses corpos de prova atingiram a resistência estipulada em projeto. Então, especificamente, a gente pode falar que a qualidade, nesse caso, está sendo colocada dessa forma. Porém, pode-se entender também a qualidade como todo o processo colocado no seu plano de concretagem para que você tenha, como o próprio nome sugere, um material com mais qualidade e confiabilidade lá no final das contas. Quem mais perguntou? Professor, Sim. você falou que com 7 dias ela já chega numa resistência de 70%, tem que chegar numa resistência de 70%, correto? Isso. Os outros 21 dias, ela demora para cicatrizar esses outros 70%, esses outra quantidade de porcentagem que falta? Sim. Esses 30%? Sim. Eu senti um certo espanto. Por quê? Sim, porque em 7 dias ela seca 70% e demora mais 21 dias para os outros 30%. Não teria que ser basicamente a mesma velocidade no tempo de pega? Não. Eu vou te mostrar por quê. Tenho que abrir aqui o Paint. Boa pergunta. Lembra que o nosso gráfico de ganho de resistência, isso vale para o gráfico do cimento também, é a mesma coisa. É uma exponencial, lembra? O que é uma exponencial, né? Eu tenho aqui o eixo XY, né? Onde aqui o X ele é os dias. Bem bonito dias. E o Y ele é a resistência. Bom, o que é uma exponencial? É isso aqui, mais ou menos, né? Então, a gente está falando mais ou menos que o 7º dia ele está aqui. Então, o pico de ganho de resistência, isso é uma exponencial, ela não é um gráfico que a gente chama cartesiano, né? O que seria algo cartesiano? Que aí sim seria proporcional, que é mais ou menos o que você falou. Não tinha que ser mais ou menos parecido, né? O que é o que você falou. É isso aqui, é uma reta, né? É algo que a gente chama de uma função cartesiana, um gráfico cartesiano, que seja. Não, é um gráfico exponencial. E a característica dos gráficos exponenciais é justamente essa aqui. Ela tem um pico elevado nos seus primeiros momentos, falando-se a respeito aqui de concreto, de cimento, e depois ela vai tendendo a ser algo mais leve, né? Ela continua tendo um ganho de resistência, mas para ela ganhar mais resistência, ela leva mais dias, tá? Então, nesses outros 21 dias aí, a gente está dentro aqui já dessa segunda condição aí, dessa função exponencial. O próprio gráfico, né, nos explica essa situação. Entendi, beleza. Ele estabiliza, né? É isso? Mas ótima pergunta. Oi? Estabiliza, né? O que você chama de estabilizar? Eu falo assim, a resistência dele, ele atinge e morreu ali. Aquele ponto acabou. Não. É isso? Não. Para efeitos de concreto, de cálculo e das NBR, sim. Aqui o 28º dia de vida,
Acabou, morreu, no nosso exemplo aí 42 já era. Porém, essa exponencial, ela é eterna. E o que é uma das características de uma função exponencial? Isso aqui nunca termina. Ou seja, mesmo que seja um pelinho de resistência, ela continua adquirindo resistência ao restante da sua vida. A estrutura. Lógico que é bem pouco, né? Eu não vou daqui 10 anos romper e esse concreto aí ele está com 70 MPa, né? É uma coisa imperceptível, porém a matemática e a física e a própria química da constituição do nosso concreto, ele nos explica isso, que esse ganho de resistência aí ele continua no decorrer do tempo. Não finalizando-se aí no 28º dia de vida. Ah, entendi. Achei que ele atingir no 28º dia a resistência... Aí acabou, não tem mais. Não tem. Tanto que em alguns casos, quando você chega no 28º dia de vida e tem um problema que não atingiu a resistência, a gente pode considerar, sei lá, depois de 100 dias, um exemplo, a gente extrai um corpo de prova da estrutura e rompe esse corpo de prova da estrutura, e aí você está considerando 100 dias, aí digamos que rompeu e atingiu a resistência. Beleza, então aquele concreto ele está dentro do especificado em projeto, sem maiores problemas. Aí considera-se, em vez do 28º dia de vida, considera-se esse corpo de prova, esse testemunho que foi tirado no seu 100º dia de vida, como o que comprova e, consequentemente, ele corrobora a resistência da estrutura. Legal. Perguntas? Vocês estão muito pouco de pergunta, hein? Depois eu vou perguntar. Só do que eu falei aqui dá para eu fazer umas 10 perguntas. Você vai dar umas 10 provas. Mas... Então tá. Se vocês não têm pergunta. Tem uma pergunta assim, desculpa, peraí. Diga. Não atrapalhando. Quando eu faço o teste de rompimento do corpo de prova, ele é feito em centímetros... É por centímetros quadrados da área? Pode ser em centímetro quadrado, pode ser em milímetro quadrado, e aí entra o assunto que eu vou começar a falar na quarta-feira com vocês, beleza, então. Que é... Não, eu deixei separado aqui, você me lembrou até. Que é isso aqui. Por exemplo, se eu falo afinal de contas, que raio que é 1 megapascal, né? Então, se a gente converte aí 1 megapascal, nada mais é do que 101.971,6 quilos por metro quadrado. Então, é uma pressão que você está fazendo. 1 megapascal equivale a isso aí, 101.971,6 quilos por metro quadrado. Então, se eu falo assim que eu tenho uma estrutura que ela é elaborada com um concreto que tem uma resistência de 1 megapascal, que é uma resistência extremamente ridícula, falando-se a nível de concreto, eu estou falando que essa estrutura ela deve resistir sobre ela esforços, cargas de pelo menos 101.971,6 quilos por metro quadrado. Tá? Parece muito, mas para efeitos estruturais é extremamente pouco. E aí na quarta-feira a gente vai começar a elaborar alguns exercícios, né, para a gente poder memorizar essas questões referente a essa questão aí de megapascal. É muito mais fácil a gente transformar em quilo por metro quadrado, mas para efeitos de rompimento a gente pode fazer com essa forma, né? A gente tem lá o diâmetro do meu corpo de prova e a gente transforma isso em metro quadrado ou centímetro quadrado. Enfim, o resultado no fim das contas ele tem que ser o mesmo, tá? A gente acaba chegando
no mesmo resultado, independente da unidade que esteja utilizando, seja metro, centímetro ou milímetro quadrado. Certo? Beleza, professor. Então nós vamos ter essa aula ainda. Fechou. Os demais, nada? Ô, professor, Sim. lá no prédio que eu trabalho, no jardim, tem uma parte onde é colocada e ficaram todos os corpos de provas que foram utilizados nos andares, tal, até especificaram. Mas o que determina não é o certificado em papel que foi assinado, que está tudo lá guardado, porque automaticamente, quando você faz a prova no corpo de prova, ele se destrói. Não faz sentido você guardar o que já foi destruído, correto? Sim, correto, mas peraí, eu não entendi. Você falou que fica os corpos de prova no jardim. Tem alguns corpos de prova que ficaram no jardim, eles guardaram, não sei por que raios d'água foram que guardaram isso lá. Mas e eles fizeram guardaram... eles estão no jardim como se fosse uma escultura, alguma coisa, deixaram lá. Não, na verdade... Só que foram feitos testes, né? Na verdade, isso daí eles estão só reaproveitando eles, né? É muito comum, aí o pessoal usa corpo de prova para fazer muro de arrimo, usa corpo de prova para decoração de jardim, usa corpo de prova para fazer mureta, de divisa de casa, enfim. Será que não é isso aí que tem lá? Eles não... Não, pior que não. Fica tudo no jogo. Fizeram tipo um banco, alguma coisa assim, para deixar lá no meio do jardim e tem lá marcado, que são os corpos de prova que foram feitos durante a obra. Então, mas pelo que você está me falando, eu vejo que eles reaproveitaram esses corpos de prova para fazer isso, fazer essas coisas, né? Fazer um banco, fazer um jardim, você está reaproveitando. Eu creio que sim, mas só que eles não estão quebrados, eles estão inteiros, normal. Sim, mas o que acontece também? Vamos lá. Às vezes é feito corpos de prova a mais. Eu não preciso fazer corpo de prova justo até o 28º dia de vida. Eu posso fazer corpo de prova para mais dias, justamente para ser uma contraprova, para a gente ver se ele não atingiu a resistência nesse 28º dia de vida. Quando eu rompo o corpo de prova, ele necessariamente não estoura, ele dá um estalinho assim, e isso eu vou mostrar uns vídeos para vocês também. E ele não sai esfarelando assim, não é arrebentou, pá, não é assim. Então pode ser que esses aí que foram reutilizados sejam esses tipos, ou esses aí que passaram pelo processo de rompimento, ou que sobraram de ensaios que não foram necessários à sua realização. Beleza. Bem comum reaproveitar corpo de prova. Bem na moda aí, já há muito tempo essa moda aí. É uma boa, assim, né? Louvável aí reaproveitar corpinho de prova. Bom, demais, alguma outra colocação? Eu vi que vocês usaram bate-papo aqui, deixa eu ver como que é. Se no caso não atingir a resistência no corpo de prova, o que acontece? Se não atingir a resistência do corpo de prova, o que acontece? Certo, boa pergunta. Bom, primeiro vocês estão vendo a minha tela, né? Ninguém falou nada, eu vi aqui no escrito só. Não, tá de boa, tá tranquilo. Ah, tá bom. Ou eu fiz mais corpos de prova lá no começo e rompo eles depois do 28º dia de vida. E aí eu vejo que eu atingi a resistência. Ou eu extraio um corpo de prova da estrutura e rompo. E vejo também se ele atingiu a sua resistência ou não. Tratando-se de concreto usinado, experiência própria, tá? Muito difícil você ver corpos de prova que não atinjam a resistência, não necessariamente no 28º dia de vida, mas depois, rompendo-se esses testemunhos com
40, 64 dias, enfim, aí é livre, você escolhe com quantos dias você quer romper. Ou extraindo o corpo de prova da estrutura e rompendo. Eu, nos meus anos aí de experiência aí no trecho, aí, nunca vi concreto usinado não atingir a resistência. Agora, concreto batido à mão, feito naquelas betoneiras pequenininhas lá, assim, é muito provável que não atinja, e é muito provável por aquela questão de que a gente não tem um controle tecnológico, a gente não tem uma qualidade adequada. Ele às vezes é meio feito de olho, enfim, a gente sabe como que funciona, tá? Agora, vamos dizer o que é a situação que é colocada. Não atingiu a resistência e mesmo tirando essas contraprovas, eu não cheguei na resistência especificada. O que eu faço? Depende da estrutura, né? Se for uma fundação, um bloco de fundação, por exemplo, que é mais tranquilo de se explicar até, faço reforço estrutural para que aquela carga que estava acima, que vai atuar acima desse bloco de fundação, ela vai ser distribuída nesses outros reforços. Cada caso é um caso, cada caso é feito um tipo de análise. Minto que eu tive sim uma experiência mas aí também não foi nem concreto usinado, foi estaca raiz. A estaca raiz, a argamassa dela, ela é moldada muitas vezes em loco, né? Ela é feita naquele misturador. E aí ela é injetada lá na estaca. E aí sai aquela lama lá depois, enfim, estaca raiz. Eu tive problemas com estaca raiz, mas aí cai muito nesse exemplo aí nessa questão que a gente falou aí do concreto feito à mão. Porque quem fez aquilo não foi um sistema robotizado, um sistema mecanizado, foram os próprios operadores ali da estaca raiz, né? E depois detectamos que os encarregados eles se confundiam muito com questão de volume e peso. Então foi dado para eles um traço em peso e eles estavam fazendo lá em volume, enfim. Chegou que as estacas raiz lá, elas tinham umas resistências ridículas, né? Resistência de 8, 9 megapascal com 2 meses de já feitas, né? E aí sim, nesse caso, tivemos que fazer reforço estrutural. Na verdade, nem reforço, né? Porque essas estacas elas foram inutilizadas, ficaram lá enterradas. E aí foram feitas outras estacas e um bloco de fundação, como um bloco de coroamento em cima dessas estacas aí. E aí sim, tendo uma qualidade, um controle tecnológico maior, para não ocorrer esse tipo de erro aí. Resumidamente, se eu tenho um concreto usinado, onde eu tenho um controle tecnológico mais bem feito, com uma qualidade maior, a probabilidade de eu ter problemas de resistência é muito baixa. Se for detectado esse tipo de problema de resistência, as primeiras atitudes a serem tomadas é sempre ter feito mais corpos de prova, rompo esses corpos de prova com uma idade superior aos 28 dias, ou extraio um corpo de prova da estrutura e rompo. Chegando-se nessa situação, se ainda houver problemas, partimos para a questão de reforço estrutural, que aí depende de cada tipo de estrutura, qual vai ser o reforço destinado para que essa estrutura aí continue e toque a sua vida normalmente. Certo? Tranquilo. Bom, demais. Beleza. Tudo bem. Então, podemos perguntar muitas coisas, né? E eu vou colocar lá depois um questionário para a aula
Aula 13 11? de vocês, certo? 13? Como eu 11, falei... Como eu falei, acho que você não estava quando eu falei. A 12 é uma aula de uma reposição de avaliação de um colega aí que não fez a P1. E aí vocês vão enxergar a aula de hoje como aula 13. Então é isso, pessoal. Então, uma boa noite aí para vocês. Eu vou colocar o questionário lá da aula e o vídeo, tá? Que nós gravamos aqui. E aí na quarta-feira nos encontramos mantendo aqui o mesmo assunto. E aí eu vou trazer mais algumas coisas referente ao rompimento de corpo de prova. Obrigado aí pela atenção e até quarta. Falou, professor. Boa noite. Obrigado. Boa noite. Boa noite, professor.